E aí, irmãos, como estão todos ouvindo? Vamos começar nosso culto. Vamos começar adorando a Deus. O Carto acho que mandou aí no... Mandou, né, Carto? Então, o primeiro vai ser Vem Adorar. Nós vamos estar cantando esse hino para louvor do nosso Deus. Venha adorar. Não deu para trazer o piano aqui para cima, então ele trouxe o teclado. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas. Jesus.
Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo. Vamos cantar esse hino. A garganta aqui está falhando, mas vamos estar. Celebrai com júbilo. Cantai com alegria ao nosso Deus. E vamos cantar agora o último, vai ser que fiéis nós sejamos. Que fiéis nós sejamos. cantar mais, né? Onde sobe eu estou descendo, onde desce eu estou subindo, mas tá bom. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse momento,
em que nós vamos estar estudando a palavra e lendo a palavra, abençoando esse culto para a glória dele. Pedir para Raquel nos levar a Deus em oração. Senhor, Deus, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por cuidar de nós, Senhor, por a gente poder ver cada um, Senhor. Abençoe esse culto, Senhor, que todos possam aprender da Tua palavra e praticar. E muito obrigado pelas músicas que cantamos. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, o texto que queremos estudar hoje é de João capítulo 17. E eu vou pedir para os irmãos abrirem. Acompanhe na sua casa aí, João capítulo 17. Nós não vamos ler ele todo no início, nós vamos ler alguns versículos, depois, à medida que nós formos estudando, desenvolvendo o trabalho, os trabalhos nós vamos desenvolver a leitura, tá bom? A princípio, então, nós vamos ler até o versículo 10. João 17, de 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles se guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Até aqui por enquanto. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para podermos realmente estar aprendendo e adorando o Senhor através da tua palavra. Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui o texto da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa oração sacerdotal, irmãos, nós podemos ver várias coisas que o Senhor Jesus está orando aqui. Então, como introdução, nós podemos dizer o seguinte: Jesus ora para que ele seja glorificado na glória que ele tinha junto com o Pai. Ele fala que ele recebe aqui a autoridade para dar a vida eterna. Depois ele realizou a obra que veio para fazer, então ele cumpriu a sua função, ele cumpriu o seu papel, no qual veio fazer. Por isso ele glorificou a Deus. Jesus então manifestou o nome de Deus aos seus discípulos. Então não somente ele veio realizar a obra de sacrifício, de salvação, mas também ele manifestou o nome de Deus aos seus discípulos. Jesus diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, todos aqueles que creem nele, realmente agora reconhecem que todas as coisas provêm de Deus. E nisso, ele termina encerrando essa parte, nisso é glorificado, Cristo é glorificado nos salvos. E aí, na segunda parte, ele vai rogar por unidade. Nós vamos ficar nessa primeira parte aqui, em que vai falar mais do papel do Filho e do que ele veio fazer aqui. Então vamos à primeira parte. Jesus é glorificado e ele pede para ser glorificado, na verdade. Ele glorifica o Pai na terra, pede para ser glorificado. Versículo 1. Jesus
falando estas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Quando ele está falando que chegou a hora, lembra que ele estava aqui na última semana última semana antes do seu sacrifício. Na verdade, o Evangelho de João, ele é praticamente a última semana do seu sacrifício, todo ele, certo? E aqui agora ele está orando a Deus, para que Deus realmente pudesse glorificar. Ele diz: olha, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então ele estava pensando em quê? Que na obra que ele tinha que realizar. Glorificar o teu filho. Olha, ele sabia que a tarefa que ele estava para fazer, que a obra que ele estava para fazer não era fácil. Imagina só uma parte dessa tarefa. Suponhamos que você sabe que está sendo levado, faltando poucas horas para você morrer. Tá? Essa semana vai ser a sua última semana de vida. E você fez várias coisas para Deus, você tem certeza que está fazendo várias coisas para Deus, e você sabe que aquela morte sua é imprescindível para completar a tarefa que você estava fazendo. Mas aquele era um momento muito difícil. Jesus é 100% homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele foi 100% homem. Então, como todo homem, a morte estava realmente chegando. E a morte que esperava ele era uma morte cruel. Era uma morte de cruz. Não era uma morte que ele morreria rápido. Era uma morte lenta, dolorida, cruel. Então ele sabia disso. Esse é o primeiro ponto. Mas também nessa morte ele sabia que iria receber o pecado de todos aqueles por quem Deus havia escolhido. Ele ia receber o pecado de todos, certo? Todos os salvos, todos os escolhidos de Deus. E receber o pecado sobre si em Deus santo, justo, que nunca teve sobre si pecado e nunca poderia ter. Isso é a coisa mais terrível, pior do que a morte. E isso foi o que realmente fez com que ele pedisse ao Pai: olha, se tiver algum outro jeito, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade, mas faça a tua. Porque ele iria receber os nossos pecados sobre si. Mas como ele teve que passar por esse momento, ele passou por esse momento, e ele está dizendo: olha, Pai, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho. Porque já é chegada a hora. Porque eu quero que eu, na minha obra que eu vou realizar, glorifique a ti. Eu quero trazer glória para o teu nome. Eu quero realizar a obra que o Senhor me enviou para fazer. Amados, o Senhor Jesus Cristo teve uma obra específica para fazer aqui. Quando Jesus me salvou e quando Jesus te salvou, Ele também tem uma obra específica para você fazer. Ele tem algo bem específico para você fazer. Eu creio que se Ele colocou você na Igreja Batista Regular Vida Nova, Ele tem um propósito para você na Igreja Batista Regular Vida Nova. Só que você só vai realizar esse propósito e glorificar a Deus com esse propósito de Deus para a sua vida aqui, se você glorificar a Deus. Você só vai glorificar a Deus se você realizar essa obra. Mas você só vai conseguir realizar essa obra se você estiver em comunhão com Deus. Porque no momento em que você estiver pensando em si mesmo, vivendo a sua própria vida sem se preocupar na obra que Deus lhe deu, no que o Senhor de Deus lhe chamou, você não vai estar glorificando a Deus. Você não vai estar glorificando você, vai estar glorificando a sua carreira, vai estar glorificando a sua família, vai estar glorificando o seu emprego, vai estar glorificando o seu país, vai estar glorificando qualquer pessoa, qualquer coisa, menos o Senhor. Como este era o objetivo de Jesus Cristo, era o objetivo da sua vida, trazer glória para o Pai, Ele então sempre
se firmou neste propósito: trazer glória para o Pai. Eu não vou sair dessa meta. Você sabe que Jesus, ele foi e é o maior exemplo de oração. Quando ele estava aqui na terra, ele buscou a Deus. Ele era um homem de oração. Ele procurava sair daqueles momentos de muita turbulência, muitas pessoas. Sempre procurava lugares desertos para orar a Deus, para buscar a Deus. Porque ele era homem, 100% homem. Então ele sabia que precisava estar em comunhão com Deus para poder realizar a obra de Deus. Nós achamos que somos melhor do que Jesus. Nós queremos fazer a obra de Deus sem estar com Deus. E é claro, vamos fazer a obra de Deus na carne. E aí, não vamos trazer glória para Deus. Se eu não busco a Deus, se eu não vou a Deus, não dedico tempo em oração, não dedico tempo para meditar na palavra de Deus, não oração, não orar. Se eu não dedico tempo para fazer essas coisas, não dedico tempo para meditar no que Deus quer para mim nesse dia de hoje, eu não vou poder glorificar Ele na obra que Ele tem para que eu realize. Qual que é a obra que Ele tem para você realizar? Muitas pessoas não sabem nem o dom que tem. É claro que tudo bem, você não sabe, mas você está trabalhando. Tudo bem, você está trabalhando. Então, às vezes, talvez a pessoa não tenha o dom, quando sabe, o conhecimento aqui, mas na prática ele sabe qual que é o dom dele. Se for pensar um pouquinho, ele vai ver que está trabalhando dentro do seu dom. Então, isso não é tão importante você saber, teoricamente, qual que é o seu dom. Porque muita gente sabe, teoricamente, qual é o seu dom e não faz a obra que precisa ser feita de acordo com o seu dom. Então, e tem outros que não sabem, mas estão trabalhando de acordo com o seu dom. Então, é isso que é importante saber, esclarecer. Então aqui Jesus fez a obra de Deus. Ele realizou a obra de Deus. E veja, o versículo 2. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos que lhe deste. Veja que Jesus está dizendo, olha, todos que Deus deu para ele, ele concedeu a ele, deu autoridade para ele, dar a vida eterna para ele. Ele está pensando especificamente nos discípulos, mas também em todos os discípulos que ele teria ainda. Porque mais tarde, aqui ele vai orar bem claramente, ele vai falar assim, olha, não rogo somente por este, mas por todos quantos vierem a crer em mim. Então, é bem claro aqui nessa oração que ele está incluindo eu e você nas orações dele. Jesus aqui orou por mim e por você, que veio a crer mais tarde no Senhor Jesus Cristo. Então, essa oração do Senhor aqui, certo? É que tudo que o Pai, que Deus está falando aqui, toda pessoa que Deus deu para ele, ele concedeu vida eterna. Isso quer dizer o seguinte, não tem ninguém por quem Cristo morreu que não vai ser salvo. Todos por quem Cristo morreu serão salvos. Por isso, irmãos, que eu não posso... porque a gente sabe que tem pessoas que não vão ser salvas. Tem pessoas que não vão crer. Estão indo para o inferno. Então, agora, se Cristo tivesse morrido por todos, eu teria que admitir que pessoas que estarão no inferno por quem Cristo morreu. Cristo morreu por aquelas pessoas e elas estarão no inferno. Se dependesse de mim. Mas depende somente do Senhor. A obra começou nele e termina nele. É claro que a palavra de Deus diz para nós que eu preciso crer. Ele me responsabiliza e responsabiliza alguém de não crer. Mas ninguém vai crer se o Espírito Santo de Deus não convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então ele tem que fazer a obra.
se você não fizer aquela obra, aquela chamada eficaz, de modo que a pessoa não tem outra solução a não ser dar a resposta positiva. Quando a pessoa realmente é regenerada, ela nasce na família de Deus a tal ponto de poder dar a resposta de fé. Ok? Então Deus concede a essas pessoas o poder, a autoridade. Então Deus conferiu a ele a autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda vida eterna a todos que lhe deste. E ele vai explicar qual que é a vida eterna, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, que é a vida eterna? É conhecer a Deus e conhecer Jesus. A vida eterna, ninguém tem a vida eterna se não conhece Jesus, se não conhece o Pai. Como é que eu posso conhecer o Pai? Conhecendo Jesus. E na conversa anterior, lá no capítulo 14, Jesus falou isso. Quando o Filipe falou assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou assim, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me conhece, quem me vê a mim, vê o Pai. Então bastava conhecer Jesus, ver Jesus, que estaria vendo o Pai. Ele vai estar falando a respeito disso, mais sobre a questão da unidade do Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas, mas 3 pessoas que formam uma unidade só. Um triuno, de acordo com a doutrina da triunidade. Então, a vida eterna é esta: conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Quem é o Deus, o único Deus verdadeiro? Como é que eu sei que é o único Deus verdadeiro? Porque tem outras igrejas, tem outras denominações que tem também um único Deus. Mas qual é o único Deus verdadeiro? Para isso nós temos que ir lá nos mandamentos. Vamos para Êxodo capítulo 20. Ali eu defino a Bíblia define para mim quem é o único Deus verdadeiro. Diz assim a palavra de Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. O que acontece aqui muitas vezes? Qual é o primeiro mandamento? As pessoas falam assim, não terás outros deuses diante de mim. Não, o primeiro mandamento começa aqui no versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Deus verdadeiro é o Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse Deus que tira Israel, então é o Deus de Israel que é o nosso Deus. Quando ele fala assim, eu sou, né? Eu sou o Senhor. Então é esse eu sou que ele disse para Moisés. Qual o teu nome? Fala assim, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou me enviou a vós outros. Esse é o nome dele, eu sou porque ele é eterno. Ele sempre existiu, ele é autoexistente. Ele não precisa de algo para poder existir, ele existe por si mesmo. Então, quem é Deus? Quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. É o Deus que é pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Israel. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que criou todo o universo. Então, este Deus é este Deus verdadeiro. Então, que Deus que eu vou crer? Neste único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna é crer no único Deus verdadeiro. E diz mais aqui, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então a vida eterna é esta, que te conheça a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus se coloca, então, ele deu o Deus verdadeiro como um só. Tem que conhecer o Pai e conhecer o Filho, como o único Deus verdadeiro. A Jesus Cristo a quem enviaste, a quem Deus Pai enviou. Então Deus Pai enviou Jesus. Exatamente isso, enviou ele para quê? Para cumprir aquela missão que nós falamos quando vimos o versículo primeiro. Então ele veio cumprir essa missão. Ele cumpriu exatamente a missão e a obra que ele veio realizar. E a vida eterna é esta. Eu tenho que crer que esse Deus verdadeiro enviou o seu Filho, que fez a obra que nós tínhamos falado. Então, esta é a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Creia no Pai. Creia que Deus enviou o seu Filho. Isso está resumido em João 3,16. Que fala assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, Deus amou e deu o Filho. Aí o Filho ali, né, morreu, pagou pelos nossos pecados, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Então essa é a revelação de Deus aqui. Então veja, esta é a vida eterna, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4, Jesus está falando aqui, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então aqui, na verdade, tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ele estava na última semana. Importante que a gente obedeça a Deus do início da nossa vida, desde a nossa conversão, até o último dia da nossa vida. Tem pessoas que ficam mais velhas que ficam tolas e abandonam Deus. Igual Salomão, né? Salomão, no início da sua vida, foi um homem muito fervoroso, fez aquela oração importante, queria sabedoria para julgar o povo de Israel. Deus lhe deu sabedoria, lhe deu riqueza, lhe deu poder, como nenhum outro rei teve. Mas ele tinha uma grande fraqueza por mulheres, então aí ele começou a ter várias mulheres, essas mulheres não eram convertidas, ele quebrou aquele mandamento de não se casar com mulheres que não tivessem a mesma fé, da mesma nação. E o que aconteceu foi que essas mulheres trouxeram para a idolatria para o meio de Israel. E ele foi um grande tolo no final da vida dele. Ele foi o responsável pelo povo de Israel ter se dividido. Então nós temos que ser fiéis e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida. Com 10 anos, 15 anos, com 6 anos, do dia que você se converteu, até os 60, 62, 69, 70, 80, até quantos anos Deus lhe der. Certo? Eu te glorifiquei na terra. Desde o primeiro dia até a última semana, o último dia, o último minuto, o último segundo, para sempre. Vamos glorificar a Deus, vamos obedecer a Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste. Então, Deus tem um objetivo para a gente concretizar a obra que nos enviaste. Então, Deus tem uma obra maior para nós hoje, mas talvez quando nós estivermos velhinhos lá, talvez sem poder pregar, sem poder andar, talvez a nossa obra que Ele quer que eu realize a Ele naquele momento é de oração, orar pelos outros, ou aqueles que vêm nos visitar e falar de Jesus para eles. Então, sempre vai ter alguma coisa para eu poder fazer. Não é verdade? O versículo 5 vai dizer assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele já está pensando aqui que ele vai morrer, que ele vai partir, certo? E que ele vai para o céu, que ele vai voltar para o céu. Então ele está pedindo: Deus, restaura-me aquela comunhão que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Glorifica-me. Deus atendeu a oração dele? Atendeu. Entendeu? Ele atendeu. Então, na verdade, ele vai falar isso aqui
E já em Atos capítulo 2, quando Pedro vai contar a história ali da sua pregação, ele vai falar que Jesus foi para o céu e foi entronizado à direita de Deus e foi glorificado a Deus, e quando ele foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo. Porque na verdade ele ser glorificado era o requisito para ele enviar o Espírito Santo, era o pré-requisito. Lembra que aqui nós temos aqui o capítulo que antecedeu foi que ele enviaria o Espírito Santo? E ele só poderia enviar o Espírito Santo quando ele cumprisse a obra dele aqui, ele fosse levado às alturas, chegasse lá no céu, fosse entronizado novamente, fosse colocado na glória, na mesma glória que ele tinha, para depois ele enviar o Espírito Santo e não nos deixar órfãos. Ele até nessa oração aqui, ele não era uma oração egoísta que ele queria, não, eu quero voltar a ser Deus, não. Ele nunca deixou de ser Deus no meu lugar. Tá? Não, ele queria glorificar porque ele queria que o Espírito Santo fosse enviado. Ele sabia que precisava ser glorificado para enviar o Espírito Santo. E aí, meus irmãos, muitos irmãos, muitas pessoas, eles vivem uma vida como se Deus não estivesse mais no nosso meio. E Deus está no nosso meio, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos viver de tal forma que, sabendo que Ele está sempre presente, viver no temor do Senhor. Viver de tal forma que eu glorifique o nome de Deus, o nome de Jesus. Depois que Jesus então ora para que o nome de Jesus seja glorificado, e ele vai dizer um pouquinho mais a respeito dele, olha: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, aquelas pessoas que Deus deu a ele, ali os discípulos, e outros que creram no Senhor Jesus, que não foram só os 12 discípulos que se converteram, né? Teve muitas mulheres, teve várias pessoas que creram nele. Então, eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, os seus discípulos, aqueles que creram no Senhor Jesus, foi confiado a Jesus, eles creram e eles guardam a sua palavra. Este é uma característica de quem crê em Jesus: fé e obediência. Fé e guarda a palavra. Confia em Jesus e guarda a palavra. Guardaste a tua palavra. Guardar a palavra é colocá-la no coração, colocá-la na mente e obedecer. Esta é a obra que nós temos que fazer aqui, ó. Para fazer isso, vou estar realmente buscando a palavra de Deus para guardá-la. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tem dado provêm de ti. Então Jesus, tudo que o Senhor Jesus teve, até os milagres que ele fez sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Então ele está glorificando a Deus, trazendo glória para Deus. Então ele mostra mais uma vez: eu estou transmitindo a sua palavra para aqueles que o Senhor me deu. Eles receberam essa palavra, verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Está vendo aqui? Então falando isso, tem vida eterna. A vida eterna não é essa? Crer naquele que tu me enviaste. Esses são teus. Esses discípulos são teus. Creram que tu me enviaste. E aí diz então para Deus aqui na sua oração: e é por esses que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está orando por quem? Para o mundo inteiro? Está orando para aqueles que são dele. Ele está orando pelos seus discípulos, aqueles que já haviam crido nele, e vai estender a sua oração para todos que hão de crer nele, incluindo nós. É por esses que ele está rogando. Aqueles que foram confiados a Deus. Agora, gente, se Deus nos confiou a Cristo, a tal ponto de Cristo ter morrido por nós, vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Não temos outra coisa para fazer. Não há outra opção. Não existe plano B. É glorificar Deus ou glorificar Deus. É só isso.
Eu não posso pensar em outra coisa. Se você é salvo, viva como um salvo. Glorifique a Deus com a sua vida. Para de picuinha, para de briguinha. Certo? Para de briguinha com a sua esposa, para de briguinha com seu vizinho, para enfim, para de briguinha com qualquer um. Para de ficar guardando rancor. Para de ficar realmente magoado por qualquer coisa. Para de ficar pensando coisa imoral na sua mente. Para de falar mentira. Fale a verdade. Então pense bem nisso. Viva para glorificar a Deus. E nosso último versículo de hoje, né? Diz assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, há uma unidade de tudo aquilo que Deus tem, é do Filho, é do Pai, do Pai e do Filho. E em nós, Ele é glorificado. Agora Ele vai colocar nós nessa relação entre nós e Deus. Como é que nós entramos nessa relação? Nós já vimos aqui, primeiro eu tenho que crer nele. Mas Ele vai nos colocar numa relação de muita intimidade com o Pai. Aqueles que nós vamos chamar aqui de uma unidade com Deus, com o Pai e com o Filho. Da mesma unidade que existe entre a Trindade. Isso nós vamos ver semana que vem. Essa unidade é a coisa mais bonita e mais esplêndida que existe. Por isso nós não podemos viver aqui pensando em nós mesmos, pensando em glorificar nosso nome, mas glorificar o nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoa. Obrigado por vocês terem paciência de ficar ouvindo, pela audiência. Então, espero que logo, nós vamos estar orando para que logo nós possamos voltar a estar reunidos. Está muito ruim sem estar reunido. Deus abençoe. Agora espero que eu quero ver todo mundo de vocês aqui, que eu não vi aqui, eu não estou vendo a imagem de vocês.